quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam dele, dizendo: olha, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Se de fato é Cristo, o Deus escolhido. Igualmente o soldado zombava dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte descrição: este é o rei dos judeus. Senhor, a tua palavra está exposta. Tua palavra é viva, eficaz. A igreja do Senhor, eu sou do Senhor, a palavra é do Senhor. Senhor, não desperdice a oportunidade. Eu rogo a ti, ó Pai, use-me, falho que sou, não desperdice, Senhor, esta oportunidade de abençoar a sua igreja, de tocar em vidas, de tocar corações, de mover e transformar pessoas aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Este é o rei dos judeus. Quero pregar sobre a mensagem da cruz. Hoje nós iremos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele estava junto com os seus apóstolos, e ele fez a ceia. Ele pegou o pão, ele pegou o cálice, partilhou junto com os apóstolos, e naquela mesma noite, quando ele termina de fazer aquilo, ele diz assim: é chegada a minha hora. Ele sai dali e ele vai para um monte chamado Monte das Oliveiras, porque era chegada a hora da glorificação. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes se absteu de si mesmo, humilhando-se à forma de homem até a morte. E o autor vem dizendo: e morte de cruz. Porque a morte de cruz era a pior morte existente. A morte de cruz era para piratas, ladrões de diversas espécies, pessoas que a sociedade repudiava. Mas o autor vem dizendo: mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou à morte, e além da morte, uma morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E sobre esse nome, todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, ele fez muitos milagres, mas os milagres foram consequências. O maior foco de Jesus era a salvação. Um dia, à noite, nas escondidas, um homem por nome Nicodemos
ele procura Jesus. E quem era Nicodemos? Um homem conhecedor da lei, um homem que era mestre da lei, da escrita. E quando ele chega a Jesus, ele diz assim para Jesus: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: é simples. Você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Aquele homem conhecedor da palavra diz: como posso eu, já velho, avançado de idade, entrar novamente no ventre, na madre da minha mãe? Aí Jesus diz: Nicodemos, você conhece tanta palavra, você é tão estudioso, e você não está entendendo o que eu estou dizendo, porque é chegado o reino de Deus. E aí o texto base pouco se fala de Nicodemos, mas Nicodemos, quando procurou Jesus, ele deixou para nós, ele extraiu de Jesus o texto base da Bíblia. Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, até o 16, ele diz assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, Nicodemos, que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Era único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos vai embora e acaba ali a história entre Jesus e Nicodemos até então. Jesus ressuscita Lázaro, e Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Mas agora Jesus sai da ceia e ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, porque ele diz assim: é chegada a minha hora e é chegado o tempo da glorificação. Porque o Monte das Oliveiras, existia diversos montes. A glória de Deus estava no Santo dos Santos. O povo pecava e o Senhor diz da palavra lá em Isaías, o Senhor disse: se o povo continuar pecando, eu vou tirar a glória. O povo pecou, a glória saiu do Santo do Santo e foi para o templo. O povo continuou pecando, Deus diz: olha, se continuar em pecado, eu vou tirar a glória. A glória saiu e foi para a porta. E o Senhor disse: se continuar pecando, eu vou retirar a minha glória. A glória saiu do templo, a presença de Deus não estava mais para o templo. Agora a glória vai para os montes, ou Monte das Oliveiras. Quando é chegada a hora, o Senhor diz assim: é chegada a hora da glorificação. E ele vai para onde? Ele vai para o lugar onde está a glória. Ele vai para o Monte da Oliveira. E quando lá chega, ele está com Pedro, Tiago e João. Ele diz assim: olha, fique um pouquinho aqui, porque eu vou adorar, vou orar, vou falar com Deus. E por mais ou menos 1 hora ele orou. E quando ele voltou, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E aí Jesus diz assim: vocês não conseguem orar nem 1 hora? É triste quando alguém dorme no lugar onde tem a glória de Deus. É triste quando a glória de Deus está presente e pessoas estão dormindo. Tem pessoas que não recebem a Shekinah, a presença, o avivamento, as línguas estranhas, a variedade. Sabe por quê? Porque a glória está presente e ele está dormindo. A glória está presente e ele está oscilando. A glória está presente e ele está cansado. E a Bíblia diz que aonde Jesus estava, ele sentiu tanto a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. Foi tão tamanho que logo depois ele conseguiu ver a cena da cruz. E a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Era o momento da glória. Era o momento da glorificação.
Era o momento de Cristo estar no momento da cruz. E eu gostaria que os pais pegassem as crianças, tomem em seu colo. Eles já desceram antecipadamente, mas pegue eles aí, rapidamente, segure o seu colo. E aí eu continuo pregando. Pegue as crianças, segure meu colo, abençoe aí. Descer um pouquinho antecipado, mas eu continuo pregando. Era o momento da glória. Era o momento da glória. Aleluia! Era o momento da glória. E aí quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, a Bíblia fala sobre transfiguração. Ele suou sangue. E aí quando ele diz, é chegada a minha hora, os soldados vêm agora prendê-lo. E quando os soldados prendem Jesus, leva Jesus para Pilatos. Leva Jesus para um homem por nome Pilatos. E quem era Pilatos? Pilatos, ele era o governador da época. Pilatos tinha em suas mãos a autoridade de julgar Jesus, de levar Jesus à morte. Mas Pilatos não estava ali por mero prestígio ou competência jurídica ou política. Mas Pilatos estava ali porque alguém encaixou ele lá. Ele era o homem errado para estar ali. Ele não podia estar ali como governador. Pilatos era casado com Cláudia. E quem era Cláudia? Cláudia era a neta do imperador. Pilatos estava ali por conexões familiares. Pilatos não tinha sensibilidade de julgar. Pilatos não tinha experiência para julgar. Pilatos era um soldado apenas. Pilatos sabia de espada. Pilatos sabia de guerra. Pilatos só sabia sobre essas questões militares. Pilatos não tinha estratégias de julgamentos, mas por conexões familiares, colocaram Pilatos como governador à época. Agora, quando Pilatos está governando, de 26 anos após o nascimento de Cristo, a 36 anos após Cristo, Pilatos, inexperiente, ele cai no desprestígio da população como político. A primeira coisa que Pilatos faz, os israelitas não aceitavam na bandeira ter imagem de ninguém. Agora Pilatos traz as bandeiras com imagem do imperador. Sabe o que isso ocorre? As pessoas se rebelam e vão para a porta do palácio de Pilatos e começam a fazer montim. E o que Pilatos faz? Pilatos manda os seus soldados infiltrados, e esses soldados matam alguns homens, agridem alguns homens, prendem alguns homens. Logo depois, Israel tem dificuldade com água. Pilatos faz dutos de água até Israel, mas ele levanta o valor dos impostos. O povo se rebela novamente e vai para a porta da casa e do palácio de Pilatos para reivindicar o que ocorreu. Pilatos manda os soldados matar. Pilatos prendem muitos. Pilatos agora está um péssimo governador, porque Pilatos estava ali por conexão familiar, pois casou com Cláudia. Pilatos não tinha a vocação. Pilatos não tinha experiência. Agora colocaram Cristo, o meu Salvador, nas mãos do inexperiente, do governador por conexão familiar, por nome Pilatos. E agora ele está para ser julgado. Ora, houve 2 montins. O primeiro pela bandeira com uma imagem do imperador, e o segundo por conta do imposto, ao elevar os impostos pelos dutos de água. Agora, se houvesse mais algum montim, certamente o israelita ia ao imperador falar que Pilatos estava sendo um péssimo governador. Pilatos estava na mão da sociedade. Pilatos estava nas mãos do povo. Pilatos estava vendido. Agora, a sua mulher Cláudia tem um sonho. E o sonho, ela sonhou com Jesus. E a Bíblia diz que ela ficou completamente perturbada com o sonho.
ela não podia interromper o julgamento. Pilatos estava sentado para julgar Jesus, e a multidão, o sacerdote, Caifás, outros estavam ali também. Agora aquela mulher faz um bilhetinho para seu esposo, um mensageiro leva até ele. Uma mulher não podia fazer isso, mas Pilatos era muito íntimo da sua esposa, pois que quando Pilatos mudou para aquele local, ele trouxe a esposa. À época muitos não traziam a esposa, então isso demonstra uma intimidade, um amor entre ambos. Ele ouvia os conselhos da esposa. Quando o bilhete chega para Pilatos, ele abre o bilhete, e quando ele olha para aquele bilhete, lá estava escrito: não faças mal a esse justo homem, não se meta com esse justo homem. Eu sonhei com ele esta noite e fiquei completamente atribulada. Não faças mal a esse justo homem. Agora Pilatos está entre a cruz e a espada, a sociedade clamando pela morte de Jesus, e a esposa dizendo: não faça mal a esse justo homem, não toque nele, não se meta com ele. A coisa é séria aí. Pilatos tenta agradar ambos, e agora Pilatos diz o seguinte: olha, qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? Lançaram algumas acusações, e Pilatos diz: mas essa acusação não é para a morte. E aí Pilatos sabia que naquela oportunidade, como Páscoa, podia soltar um ladrão, e ele teve uma estratégia. Certamente eu vou trazer um malfeitor, por nome Barrabás, um homem assassino, um homicida, e eu vou colocar diante da multidão, e certamente a multidão vai condenar Barrabás e vai soltar Jesus. Eu agrado a multidão e também agrado a minha esposa. Eu não posso desagradar a minha esposa, pois eu tenho conexão forte com ela. Eu não posso desagradar a minha esposa, pois ela é neta do imperador. Eu não posso desagradar a multidão, porque eu já pisei na bola 2 vezes, lá nas bandeiras e lá nos dutos. E o que eu faço agora? Aí Pilatos traz Barrabás. Barrabás está de um lado, um homem grande, um homem zarrão. A cruz era maior do que Jesus. Do outro lado está Jesus. E agora Pilatos diz: olha, hoje é dia de soltar alguém. Vocês querem que solte Barrabás? Ou vocês querem que solte Jesus? A multidão inconstante, a multidão bipolar, a multidão que uma hora, quando Jesus entra em Jerusalém, jogava flores e clamava dizendo: hosana às alturas. A mesma multidão inconstante agora diga: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos não sabe o que fazer. Agora Pilatos diz: então vou fazer o seguinte: mande ele para Herodes, porque alguém disse que ele era um galileu. A jurisdição para julgar não era de Pilatos, e sim de Herodes. Pegaram Jesus e levaram para Herodes. Quando Jesus chega em Herodes, Herodes zomba de Cristo. Herodes zomba do meu Senhor. E agora Jesus volta para Pilatos novamente. Quando Jesus volta para Pilatos, Pilatos não sabe o que fazer. Eu não posso desagradar Cláudia, eu não posso desagradar a multidão e o sacerdote. E agora eu já sei uma estratégia: mande ele para o açoite, logo depois vamos libertar ele. Quando levaram Jesus para o açoite, açoitaram tanto Jesus, foram 39 chibatadas. Era como um cordão de couro, e lá na ponta do cordão como ossos de cordeiro. Quando deram 39 chibatadas em Jesus, ficaram 145 feridas sobre as costas de Jesus. Os historiadores falavam que quando a chicotada batia nas costas de Cristo, e os ossos com pedras batiam nas costas, e aquele homem soldado que estava ali chicoteando puxava o azarrão, que era aquele chicote, pedaços de sangue e de carne subiam de Cristo, do meu Salvador. Após as chibatadas, 39, porque não poderia chegar na quarentena em 40, eles levam Jesus de novo para Pilatos. Quando Pilatos vê aquilo, Pilatos fica aterrorizado, porque machucaram muito, eles não acreditavam, queriam fazer aquilo. Quando Pilatos olha para ele, diz assim: agora não tenho mais o que fazer.
Pilatos pega uma bacia de água e diz: se é isso que vocês querem, então eu lavo as minhas mãos. Pilatos, ele mandou Jesus para a cruz para não perder o seu cargo político. Pilatos, ele mandou Jesus para o Gólgota pela influência da massa, dos religiosos e da sociedade. Ele lava as mãos e ele diz: agora é com vocês. E eles entregam Jesus. Ele entrega Jesus para a população, para a multidão. Jesus não poderia ser morto no mesmo dia, mas eles não se importavam. Era uma sexta-feira. Agora Jesus está caminhando por uma via chamada Via Dolorosa. Quando Jesus está indo para a Via Dolorosa, ele é cuspido no meio do caminho. As pessoas falavam palavrões, as pessoas humilhavam. Em um momento a cruz de Cristo caiu no meio da Via Dolorosa. Simão, o sirineu, ajuda Jesus a carregar por alguns passos. Jesus chega no Gólgota. A multidão acompanha Jesus. Quando a multidão chega também no Gólgota, ali existia multidão, mas ali também existiam algumas pessoas que andaram com Jesus. Ali também existiam algumas pessoas que caminharam com Jesus. Ali existiam algumas pessoas que também viram o milagre de Jesus. Talvez ali estava Nicodemos, talvez ali estava Lázaro, talvez ali estava José de Arimateia, talvez ali estavam alguns homens. E ali Nicodemos, em João 3,16, não tinha entendido quando o Senhor disse sobre o reino dos céus. Nicodemos, em João 3,14, não tinha entendido quando ele disse que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer. Nicodemos não tinha entendido, era noite, ele foi embora. Ele era um estudioso, mas não tinha entendido nada. Mas quando Nicodemos está no Gólgota, vendo a cena da cruz, quando ele ouve Pilatos dizendo: é isso que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Aí está o homem. Na mente de Nicodemos veio a palavra quando Jesus disse: o Filho do Homem. Quando Jesus vai para a Gólgota, para a cruz do Calvário, colocam Jesus numa cruz, coroa de espinhos, pregos, e logo depois levantam Jesus na rude cruz. E quando Jesus é pendurado, está lá em cima. Agora Nicodemos lembra de João 3,14, que diz: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Nicodemos diz: agora então é a minha vez, é a minha hora, eu não posso perecer. Agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo as coisas dos céus. Quando o ladrão da cruz diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, Jesus diz assim: hoje mesmo estará comigo. Nicodemos começa a entender, agora eu estou entendendo, quando ele falava sobre o reino dos céus. A Bíblia diz que Nicodemos pega 50 essências de perfume, o equivalente para um rei. E quando Jesus sai da cruz, Nicodemos banha Jesus com aqueles perfumes. Nicodemos estava dizendo: antes eu não entendia, antes eu não compreendia, mas hoje tudo faz sentido. Hoje eu sou salvo, hoje eu sou do Senhor, hoje eu estou nascendo de novo, hoje eu estou tendo um encontro com a verdade e a vida. Hoje a minha vida está mudando por completo. Quando Jesus estava no Gólgota, pegaram as vestes dele, e era de costume o carrasco ficar com os pertences do falecido. Pegaram as roupas de Jesus, mas Jesus, ele tinha uma túnica sem remendo que ele ganhou de presente. E essa túnica sem remendo era muito valiosa. Ela não podia ser rasgada porque perdia o valor. Eram 2 soldados. E a Bíblia diz que eles tiraram sorte. Eles falaram assim: não vamos rasgar a túnica, tem muito valor. Vamos tirar sorte aqui. Quem ganhar na sorte, fica com a túnica. Eles fizeram isso aos pés da cruz. Enquanto eles faziam sorte e se importava pela túnica, eles viram a salvação passar. Eles estavam diante de Jesus.
Eles estavam aos pés da cruz, mas ele se importava com o financeiro, ele se importava com a túnica, ele se importava com o dinheiro, ele se importava com as coisas materiais. Mas um homem que estava morrendo da cruz, ele não se importa com mais nada. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali estava uma multidão. Quem sabe Lázaro estava lá, aquele que Jesus ressuscitou, e Jesus disse que era a ressurreição e a vida. Talvez Lázaro vendo a agonia da cruz, talvez Lázaro diz: Senhor, outra vez, Senhor, mostra o seu poder, transforme a morte em vida. O Senhor é a ressurreição e a vida. Saia daí, ressuscite. Mas tudo aquilo que Lázaro pensava não acontecia. Jesus ainda estava pendurado na cruz, mas os pregos não prenderam Jesus, os soldados não prenderam Jesus. Jesus se entregou à morte de cruz. Ele se entregou. Quando foram prender, Jesus diz assim: o meu reino não é daqui, é dos céus. E se eu rogar ao meu Pai, Ele manda uma legião de anjos e me salva. Mas é chegado a minha hora. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, é todo aquele que nele crê. Um dia perguntaram para um rabino: Rabino, qual é o melhor dia para aceitar Jesus? E ele diz: um dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer. Então aceite hoje. Não corra esse risco. Não ande perigosamente. Talvez você entrou por essas portas e você está fora da presença, do caminho do Senhor. O Senhor está te dando essa oportunidade, para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu quero perguntar: entre nós alguém que estava na presença do Senhor e se afastou e quer se reconciliar? Eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero orar por você. Se há entre nós alguém que fala: Senhor, o Senhor falou o meu coração, o Senhor ministrou o meu coração, eu estou afastado, ou eu quero aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador, e você ouviu esta palavra e diz assim: eu quero sair daqui salvo, mudado, transformado. Eu quero que você levante as suas mãos, porque eu quero orar por você. Se há entre nós alguém. E aí o Senhor, Ele fala o texto base da Bíblia para Nicodemos, e Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. José de Arimateia, que ali estava, diz assim: o que eu posso é dar um enterro digno a ele. Vai até Pilatos, pede o corpo, dá o corpo, e José empresta o seu sepulcro. Nicodemos banha o Senhor com perfume caríssimo, porque Nicodemos agora diz: olha, eu preciso de uma mudança. Vem aqui. Vem aqui, você que precisa de uma oração, você que precisa de uma renovação, você que precisa de um renovo espiritual, você que está sentindo as suas forças se esvaindo, você que está sentindo fraco, você que está sentindo: Senhor, eu estou fraco, mas eu quero sair daqui renovado. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, ó. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida desta mulher em tuas mãos. Eu repreendo todo o mal sobre a vida dela,
toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, todo espírito maligno, Senhor Deus, sobre a vida dela, toda perturbação, todo espírito de suicídio, sai agora da vida dela, em nome de Jesus. Eu repreendo que todo mal, tudo que vem tirando a força dela, Senhor, tudo que vem tirando o ânimo dela, tudo que vem tirando, Senhor, dela o desejo de estar na sua presença, sai agora, o desejo de viver, sai agora. Eu digo mal, pegue toda a sua bagagem, saia, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal sobre a casa dela. Visite o lar, visite a casa, visite a família, visite, Senhor, a mãe, visite a cada cômodo agora, Senhor, renove ela, transforme a vida dela. Espírito Santo, entra na vida dela agora. O Senhor já limpou, o Senhor já transformou. Batiza com o teu Espírito, renova ela, Senhor, renova ela, Senhor. Alabassurianda, alabarabassurianda, alamandarabassurianda, alamandarias. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida desta moça a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. Receba a bênção de Deus, receba a transformação de Deus, receba o renovo de Deus, e tudo que te aflige está caindo por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saia transformada, saia renovada, em nome de Jesus. Eu queria aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, meu Pai. Deus, Ele está quebrando, minha irmã. E eu quero chamar a mãe aqui, e eu quero recebê-los como membros desta igreja.